Começa agora o podcast Prazer Adolescente. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que vocês estão ouvindo. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Prazer Adolescente. Eu sou a Duda, representante da turma 52 da aprendizagem do Senac Francisco Matarazzo. E hoje vamos comentar um pouquinho do nosso projeto Aprendizagem. As ações que foram feitas para a apresentação que fizemos, o desenvolvimento, como conseguimos elaborar tudo isso, como surgiu a ideia e entre outras coisas que vamos comentar aqui com vocês. Oi, eu sou a Júlia Ramos e como a Duda disse, nosso projeto de aprendizagem tem como nome Prazer Adolescente. E bom, visto por toda a turma quanto esses temas são apagados nas escolas e mal informados para os jovens, pensando nisso, elaboramos com esse intuito, de repassar essas informações de forma descontraída, mais clara e objetiva. Fizemos algumas apresentações com diversos temas, como autoconhecimento, gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis, vício em pornografia, relacionamento tóxico e abusivo, dependência emocional e sobre a comunidade LGBTQIAPN+. E hoje, alguns participantes de cada grupo desses temas vai falar um pouquinho sobre como eles, por serem jovens e não terem base de conhecimento, como foi elaborar tudo isso, repassar para outros jovens e passar por cima da timidez e insegurança. E com o primeiro grupo de autoconhecimento, eu vou repassar para o Vinícius e o Leone. Prazer a todos, meu nome é Leone. Bom dia, eu sou o Vinícius, só para fazer um adendo, não se esqueçam de compartilhar o link do nosso podcast. E como a Ju já disse, eu e o Vini hoje vai trazer a vocês a introdução e explicar o conceito de autoconhecimento. O autoconhecimento nada mais é você se autoconhecer mesmo, você saber as suas fraquezas, os seus limites, suas qualidades, seus defeitos. E a gente teve a escolha desse tema porque é um tema muito atual pra gente. É pra gente aprender a se comportar em ambiente de trabalho, até na nossa família. Isso. Não só o autoconhecimento, como é importante a gente também ter a nossa saúde mental estável, né? Porque é algo que a gente precisa trabalhar, é algo que a gente precisa trabalhar, é algo que ajuda a gente a crescer, tanto no meio pessoal quanto no profissional, a gente ter um bom desenvolvimento, um convívio, né, na sociedade, e é isso. O Vini falou tudo mesmo. E para explicar esse tema melhor para nossa turma lá do Senac, a gente usou umas dinâmicas para explicar eles de forma mais clara, para eles terem esse conhecimento maior. Porque se fosse uma coisa mais pautada só para textos e essas coisas, eu acho que ia ficar um pouco confuso para eles entenderem. E por isso a gente trouxe a dinâmica dos balões, a dinâmica do espelho, que é eles apontar as características fortes e frágeis, né? A gente se pontuar. É algo difícil, é algo que não está no nosso cotidiano e é algo que a gente precisa trabalhar entre a gente mesmo. E pegando esse tema também do Vini, a gente também falou sobre a CNV, que é a comunicação não violenta. A gente citou lá sobre os 4 passos também. Sim, isso mesmo, a gente citou os 4 passos da CNV, que é observação, sentimento, necessidades e pedido. Agora o Leone vai explicar um pouco mais sobre os 4 passos da CNV. Então, na apresentação, a gente usou alguns exemplos de como você pode usar a comunicação não violenta, que a primeira seria a observação. É observar realmente a situação e o diálogo que você está tendo com a pessoa. O segundo é o sentimento, então é entender o sentimento que você sentiu e a forma como você lidou com a situação. A terceira é a necessidade, que consiste em saber o que você precisou no momento. Vou usar aqui como exemplo uma discussão. Se alguém gritou com você, a sua necessidade no momento seria a pessoa não falar daquele jeito tão abrasivo com você. E a quarta seria o pedido. Você ter aquela conversa, aquele diálogo, pedir para a pessoa falar mais calmamente com você, falar que você não gosta daquela forma como ela te abordou. Isso mesmo. Já nas dinâmicas, referente às dinâmicas, a gente utilizou a dos balões para eles entenderem um pouco mais, né, sobre como vai funcionar os passos dos sonhos deles, né, o que eles sentem no momento também, é muito importante. E isso no autoconhecimento, eu vou citar algumas formas de como ele ajuda mais no nosso dia a dia, como ele ajuda a longo prazo. Ele traz pra gente uma mente mais aberta, né, pra vários assuntos. Você não tem aquela coisa mais fechada de ficar só num conceito que você pensou numa ideologia. Ele melhora a nossa autoestima também, né? A gente vai saber que os nossos pontos fortes são maiores que os fracos. O controle das emoções,
a definição dos objetivos, o que você quer seguir na sua vida, o que você quer naquele momento, e as nossas descobertas de forças e fraquezas, né? Porque é alguma coisa que a gente vai se descobrindo para a vida toda. Sempre vai ter algum ponto que a gente tem que trabalhar mais. E é importante também que, aposto que você que está ouvindo deve ser adolescente ou não, ele ajuda na escolha das profissões, né? Tipo, a você não seguir uma coisa que você não quer. Você ter aquela ideia de, se você quer fazer uma coisa, você vai conseguir. Não vai pela cabeça de outras pessoas. Se é isso que você quer pra sua vida, vai lá. Perfeito. E aí a gente trouxe esse tema do autoconhecimento pra gente trabalhar com vocês adolescentes, né? O quão importante é a gente ter o nosso autoconhecimento, a gente entender os nossos limites, a gente saber nos priorizar, na verdade. Se priorizar de qual sentido que eu falo? Se priorizar a gente saber que a gente é esforçado, a gente saber que a gente vai dar o nosso melhor e, obviamente, sem utilizar soberba, porque soberba e o autoconhecimento são coisas totalmente distintas. E galera, vocês podem praticar isso do autoconhecimento, tanto do autoconhecimento como da CNV, Comunicação Não Violenta, no dia a dia de vocês, com um amigo, com colegas, até com a nossa família, que eu acho que é o mais importante, porque eles não tiveram essa conversa que a gente está tendo aqui agora, de parar e explicar tudo para vocês. Sim, não é coisa que a gente aprende, né, no nosso dia a dia. Isso, não é uma receita de bolo, pronta. Sim. E também, Vini, é uma coisa que a gente nunca para de aprender, né? Sim, é algo que a gente não aprende no nosso cotidiano. E o importante também é a gente fazer coisas que nos agradam. Uma caminhada, uns exercícios físicos. Pode ser naquela pracinha perto de casa, tá bom, gente? Ter momentos para esse ócio, né? Escutar uma música sozinho na sua casa, fazer aquela academia. Sim, gravar um TikTok. É importante também. E é isso. Pra gente encerrar uma parte do nosso projeto, né? Uma parte do que a gente apresentou, eu vou passar a palavra pra Júlia e pra Karina. Oi, Leone, tudo bem? Meu nome é Karina e eu tenho uma pergunta pra você, tá bom? E aí, Karina, tudo na paz? Como foi pra você trabalhar com esse assunto? Então, o autoconhecimento eu já tinha uma pesquisa, né? Eu já tinha esse conhecimento, a CNV não tanto. Eu achei bem interessante, né? Porque é uma coisa que você aplica mesmo no nosso dia a dia, né? Com nossos familiares, nossos amigos. E isso até fortalece as nossas relações. O jeito que você fala com a outra pessoa afeta bastante no seu convívio, como você trata os assuntos do cotidiano com ela. Já teve alguma situação que você teve que usar esse seu conhecimento? Já, ultimamente eu uso bastante. Antes eu costumava ser bem reativo, né? Como dizia Papum comigo. Hoje não, se alguma situação não me agrada ou eu lido com alguma situação de estresse ou alguma coisa do tipo, eu sento, converso, falo, não gostei dessa situação, você pode falar assim comigo, eu observo tudo na minha volta, né? Pra chegar na pessoa, ter essa experiência de falar com a pessoa é bem interessante. Então você acha que isso mudou sua forma de conviver com outras pessoas? Com certeza, todo o meu convívio, todo o meu círculo social é bem mais saudável, né? Até na minha família. Ai, que legal, então. Eu sou a Júlia, pessoal, e agora eu vou fazer uma pergunta pro Vinícius. Oi, Vinícius, Julia. como surgiu a ideia do tema? Então, diante das necessidades das pessoas da nossa sala e do pessoal, né, lá do Senac, a gente resolveu entrar nesse tema do autoconhecimento. É algo que a gente precisa muito utilizar no nosso dia a dia, como a gente tinha falado anteriormente, e é algo que a gente está aprendendo, a gente teve que pesquisar, teve que fazer uma série de dinâmicas também entre a gente, pra gente entender como que funciona o autoconhecimento. A gente também trabalhou bastante a questão da saúde mental, a gente trabalha no nosso dia a dia de sexta, quando a gente tá no Senac, que é com a pausa restaurativa, pra quem não sabe, é um tipo de meditação. A gente... É um momento pro ócio, né, Vini? É um momento pro ócio. E você acha que foi fácil pra você falar sobre esse tema, explicar? Como a gente já tá trabalhando, como isso já interfere no nosso dia a dia, eu achei que não foi um bicho de 7 cabeças. Obviamente que a gente teve que se aprofundar mais sobre o tema, pra gente saber o que a gente vai falar pras outras pessoas, e é isso. Eu achei bastante dinâmico, bastante legal. E no dia lá da apresentação, o que você achou que os alunos participaram, os alunos interagiram? Eles gostaram bastante. Ao meu ver, eles gostaram bastante. Eu fiquei um pouco nervoso, né? Porque se apresentar na frente de todo mundo não é algo do nosso dia a dia, mas foi muito legal. Foi bastante divertido. Pelo que eu lembro, eles foram bem participativos. Sim. Teve a dinâmica do espelho. Eles conseguiram apontar características fortes, né? Características que são bem difíceis da gente se apontar. Sim, eu acho que até ficou pra eles mesmo, né? Pra eles levar pra vida isso. Deu pra ver que todo mundo saiu com a bagagem daquilo e espero, né, que vocês apliquem isso no dia a dia de vocês. Ju, um adendo. O que você acha de explicar um pouco mais sobre o seu tema também, aqui pra gente? Então, o nosso tema é sobre relacionamento tóxico e abusivo. A gente achou que fosse algo muito difícil, né? Na hora de pesquisar e tudo mais.
Porém, não foi. Porque muitas pessoas falam, relacionamento tóxico e abusivo acontece mais entre jovens, ou entre adultos, ou entre, Mas não foi. Foi bastante fácil a gente achar pessoas que passam por relacionamento tóxico e abusivo, né? E pra quem não sabe, o relacionamento tóxico e abusivo é quando a outra pessoa tem aquele desejo de controlar com quem você fala, o que você faz. E isso não acontece somente em relacionamentos afetivos, né? As pessoas acham que, só porque eu namoro, vou passar por um relacionamento afetivo. Não, na família também acontece isso. Entre amigos. A Karina também pode explicar um pouco mais, né? O relacionamento tóxico e abusivo, ele é bastante dolorido, assim, pra pessoa que passa, porque na maioria das vezes ela não consegue enxergar aquilo. E eu já tive casos com pessoas próximas de mim, até mesmo familiares. No entanto, eu não conseguia identificar, porque eu era muito nova. Mas depois desse trabalho, eu consegui abrir meu olho, assim, e vi que as coisas que até minha mãe mesmo passou no relacionamento dela era totalmente abusivo, e na época ela não sabia. E também ela foi abrir o olho depois que eu comecei a falar sobre esse trabalho pra ela. Aí ela teve como identificar um pouco. E eu acho bastante legal, sempre que a gente tem alguém próximo que passa por um relacionamento abusivo ou tóxico, a gente sempre tá alertando, né? Quando a gente vê. E quando a gente passar, sempre ficar bem alerta, já que a gente tá falando bastante sobre isso. Não é uma coisa fácil de aprender, de entender, mas sempre é bom a gente ter nossa saúde mental em dia. E passar por um relacionamento tóxico e abusivo é bastante ruim, tanto pra gente quanto pras pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente fica meio que ali só no nosso centro, só na atenção daquela pessoa. É importante a gente trabalhar o autoconhecimento pra gente também conseguir identificar, né? Esse relacionamento tóxico. E assim, eu tenho um relacionamento, graças a Deus ele é super saudável. Só que a gente tem que ficar atento aos sinais, né? Porque pode ser de uma hora pra outra, então é sempre bom ficar atento. Sim. Parou. E agora, eu e o Vini vamos fazer algumas perguntas aqui, né, pra Karine e pra Júlia. Vamos bem um bate-volta mesmo. Então, meninas, vocês já tiveram algum relacionamento tóxico? Eu já tive com amigos, né, que era questão assim, de eu ter só aquela amizade e não poder ter outra. Na hora do recreio era com essa pessoa, não podia sair com outras pessoas, sendo que eu sempre tive bastante pessoas conhecidas ao meu redor, porque eu morava num lugar que tinha muita gente que estudava junto comigo e eu tinha muita amizade fora da escola. Só que nessa época da minha amizade, eu não podia ir pra lugar nenhum com outras pessoas. Era só 3 meninas, era um grupo de 3 meninas. E teve uma vez que a gente foi para um passeio e essas minhas 3 amigas não foram. E eu acabei que fiquei me turmando com outras pessoas que eu já tinha amizade. Quando eu voltei, nossa, fizeram um show, me xingaram, falavam que eu era falsa e pararam de falar comigo. Fizeram a exclusão de você no ambiente escolar. Uhum. Aí, depois disso eu entendi o que era, aí nunca mais a gente voltou a se falar até hoje. E é interessante pensar que não é só em relacionamentos afetivos, sim, né? Nossas amizades e familiares. É até assustador, né? Questão de amigo, porque amigo a gente acha que é pra sempre, que é pra vida inteira. Aí quando acontece umas coisas dessa, mexe muito com a nossa cabeça, eu acho. Mas eu acho que o que nós adolescentes mais passamos, assim, seria o familiar, né? O que você acha? Sim, eu acho que sim. É muita pressão ali, né? Na minha família é tranquilo, mas o que eu acho, assim, mais é a pressão por eu ter feito 18 anos e eles já quererem que eu faça uma faculdade, assim. De ser alguém na vida, de ser né? alguém na vida. Mas eu eu quis dar pelo menos um ano, assim, de pausa pra mim. Como foi complicada a questão da pandemia, eu fiquei meio lelé da cuca, né? Todo mundo. Com os estudos, então eu decidi tirar esse ano, né? Um ano sabático. Para poder pensar um pouco no que eu quero fazer e cuidar da minha mente. É interessante quando a gente fala sobre esses assuntos, eu imagino nossos familiares, né? Como eles não tiveram esse pensamento que a gente tem agora. Sim. Muitos se forçaram a fazer coisas que não queriam, né? Entrar em trabalho só para poder sustentar uma família. É verdade. Não tiveram o nosso papo que a gente tá tendo aqui. O que pesa mais é o pessoal falar que a nossa família é a nossa base, e aí quando chega na hora, né, eles não apoiam a gente. Não tem base. Não tem base nenhuma. É que, na realidade, eles falam muito que adolescente é um aborrecente, mas eles não pensam muito sobre o que a gente quer pra nossa vida, eles querem só andar nessa linha reta, você vai fazer essa faculdade, você vai se formar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E não, nem todo mundo tem aquela necessidade de fazer uma faculdade, né? Sim. E na amizade também, né? Tem amigos que falam, você é minha amiga, você vai ser somente a minha amiga, você não vai ter mais outras amizades. E em relacionamentos, e assim vai. A gente fez até um teste, né? Sobre pessoas que passam por relacionamento abusivo, tanto afetivo quanto familiar, e deu 45%, mais do que a gente esperava. Então, 45% passam por relacionamento tóxico, né?
E na maioria também das vezes tem nem enxerga isso, né? Porque pra pessoa é uma forma de amor. Porque muitas das vezes o manipulador, ele fala que o que ele tá fazendo é por amor. Não é porque ele tem ódio das pessoas que estão ao seu redor, né? Porque ele tem ciúmes, é tudo por amor. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né, Júlia? Sim, né, Karina? Também tem aquela questão da dependência emocional. Muitas pessoas passam por isso porque tem a dependência emocional. E a dependência emocional também é algo doído. Ô Ju, como você falou dos 40%, né, dos relacionamentos abusivos, o que você tem a falar pra essas pessoas que passam? Sempre é bom as pessoas buscarem ajuda, porque nunca as pessoas conseguem sair sozinhas. É difícil, mas não é algo impossível, né? As pessoas têm que confiar em si mesmo, falar, eu consigo. Se eu conseguir entrar, eu consigo sair. Antes daquela pessoa, você já existia. Antes daquela amizade, você já existia. Na família é algo realmente mais difícil. Mas também é questão de conversa. É questão de cortar laços também, né? Porque tem aquela coisa, isso é sua família. Não, gente, às vezes nós tem família fora, tipo, com amizade. Tem amizade que é a nossa família. Não é onde a gente nasceu, o nosso sobrenome. É mais por fora mesmo, as pessoas que nos apoiam. Eu acho que isso é família. Mas, meninas, eu não sei vocês, mas eu sinto que esse pensamento cada dia mais de controle, esses questionamentos que a gente tem são se diluindo cada dia mais, né? Que as pessoas se informando, tentando ser uma pessoa melhor a cada dia, né? Sim, eu acho que agora, né, no século que a gente tá agora, as pessoas conseguem entender mais, né, sobre relacionamentos abusivos na família. Porque é aquilo que eu te falei, é família, o povo pensa, não, família é sagrada, família sempre, sim é né? sagrada. Só que nem todo mundo da família é sagrado, né? Tem aquele tio que enche seu saco, tem aquela tia que fica te irritando, falando, cadê os namoradinhos, cadê a faculdade? Então é meio chato isso, né? É que os adolescentes estão mais informados do que as pessoas mais Sim, velhas, né? Verdade. Aí fica algo realmente mais difícil, porque não adianta um estar informado e o outro não. A gente entende, às vezes, porque a criação deles foram totalmente diferente da nossa. São de pais antigos, né? Que vem uma geração totalmente abusiva. E eu acho que agora tá melhorando isso. E agora, a nossa geração, quando tiver filho, vai saber entender mais o filho do que nós mesmos. E eu acho que hoje em dia é o nosso, dever também, né? Ensinar eles. Sim, com Demonstrar certeza. o que a gente aprende aqui no nosso dia a dia pra eles, né? Não é algo fácil. E é sempre bom, como a Júlia falou, buscar ajuda. Ir num terapeuta, num psicólogo, né? Ligar para o 180 caso você precisa de ajuda. É sempre importante. Acho que o primeiro passo é reconhecer que você está em um relacionamento abusivo. É muito difícil a pessoa reconhecer. Porque pra ela, às vezes, tá certo. É um relacionamento, é o marido dela, é o namorado dela, então tá certo. Então não é isso, pessoal. Vamos ficar atento aí, porque pode acontecer de uma hora pra outra. É importante a pessoa que passou ter uma rede de apoio, né, Karina? Pra Sim. depois desse relacionamento buscar mesmo um conforto, né? Porque não deve ter sido fácil. Sim, verdade. A gente sabe que na prática é totalmente diferente do que, né? Porque às vezes a pessoa, ela recebe ameaças, tanto na família dela, vai matar alguém da família dela ou até ela mesma. E isso é triste você sair, porque nem todos os relacionamentos são iguais. Tem pessoas que é totalmente tóxica ao ponto de querer matar a outra pessoa, parceiro, pra pessoa não ficar com mais ninguém. Eu acho Tirar isso a totalmente vida da triste, outra sim. só por uma possessão, né? E, infelizmente a gente vê muito isso hoje em dia, né? Tipo, você abre liga a televisão, vê Só reportagem, tragédia, só né? tem tragédia. Cidade O Alerta. feminicídio cresceu bastante ultimamente. A algo- taxa é de algo feminicídio surreal, tá né? bem grande hoje. Porque eu acho que as pessoas falam, não, se ela não fizer isso comigo, já era, vou matar. Mas não é assim, gente. Se você tá em um relacionamento abusivo, reconheça, entenda, antes que seja tarde demais. E lembrar que também não é só da mulher, do homem pra mulher, é da mulher pro homem também, né? Que ela tem essa relação também. Também muitas mulheres matam os homens. Sim, verdade. E é algo mesmo dela, não tem nada com você, não. É, você não é culpado. Não importa o sexo, vai ter um relacionamento abusivo. E se você for rede de apoio de alguém que esteja passando por isso, avise o quanto antes. Não espere a coisa ficar pior, porque vai piorar. A pessoa vai se tornar mais abusiva e aí não vai ser uma situação legal, né? É tentar oferecer esse apoio, né, emocional. A gente sabe Acolher que a não pessoa. é fácil, né? Não é fácil. Dando uma deixa, Ju, você já passou por algum relacionamento abusivo? A Karina deu um exemplo. Queria saber mais de você. Já passei tanto familiar, quanto afetivo, quanto de amigos também. Como a gente sabe, não é algo fácil, mas se a gente tem algo... eu vou reconhecer, eu vou fazer isso. Na família, era tipo... Olha, você vai fazer um curso, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Pessoal, olha, é o meu tempo, eu não vou conseguir. Não, mas você vai. E aí conseguiram me entender, eu consegui entender eles também, e aí tudo certo. Nas amizades, era uma amiga que eu tinha, que ela me queria ali pra todo tempo, só com ela, só com ela, só com ela, e eu tava caindo na amizade dela. E aí eu falava que ela era minha melhor amiga, eu batia no peito e falava, não, ela é minha melhor amiga.
E não, ela não era minha melhor amiga, ela queria o meu mal. Ela fazia de tudo só pra acabar comigo de alguma forma. E aí, graças à minha mãe falou, olha, ela não é sua amiga de verdade, não sei o quê, entendeu isso? Aí ela foi e acabou me dando uma punhalada de verdade nas costas, aí foi aí que eu reconheci. E afetivo era um relacionamento que eu tinha, que não era algo muito, muito sério, mas ele queria me controlar de todas as formas. Mas aí, como eu já tinha aquela inteligência, já falei, não, já era. Como você falou da sua amiga, que sua amiga te queria a todo momento, ela tinha uma dependência emocional em cima de você? Na realidade, o que ela tinha era inveja. Ela queria tudo que eu tinha, ela, sabe? Mas... E eu caía na amizade dela. Tipo, ela falava, vai, amiga, vamos ali, não sei o que lá. E sempre acabava acontecendo alguma coisa. O que vocês aprenderam com esse tema, Karina? Eu acho que eu aprendi a reconhecer melhor um relacionamento tóxico abusivo, tanto perto de mim, ou até mesmo, tipo, de pessoas próximas. E é isso, eu acho que eu vou ficar mais atenta agora. Sabiam que em relacionamento tóxico e abusivo também tem casos que homens querem engravidar mulheres pra poder elas não fazerem mais nada, tipo, só ficarem com eles pra segurar mulheres? E diante disso, os meninos vão vir com o tema gravidez na adolescência. Mas só pra finalizar aqui, meninos, quero dizer que vocês arrasaram, que a pauta que vocês usaram é bastante atual pra gente, né? Que eu, pelo menos, vou sair daqui informado, que antes eu tinha essa ideia, nossa, é só relacionamento afetivo. Não, tem família, tem amizade. Infelizmente, né? E isso vocês trazeram, acho que de forma bem clara e objetiva pra gente. Muito obrigado. E diante do tema que a gente trouxe, né, que é relacionamento tóxico e abusivo, agora vão vir o Cauã, o Gustavo Lima, o Ariel, e com a participação especial do Leone, e vão apresentar sobre o tema, primeiramente, gravidez na adolescência, depois eles vão abranger uns outros temas. Bom, eu sou o Ariel, um dos integrantes do grupo que realizou essas pesquisas sobre gravidez na adolescência, STs. A gente fez diversos temas que, inicialmente, eram apenas 2 temas, que eram gravidez na adolescência e STs, mas aí acabou surgindo meio que a necessidade de explicar outras coisas, né? Por exemplo, com a questão da gravidez e STs, a gente acabou puxando para a parte da prevenção também. E aí o Cauã vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre como a gente elaborou isso. Eu vou falar sobre a gravidez, porque como nós homens, assim, é até uma coisa diferente da gente aprender, né? Eu recomendo que todos os homens aprendam sobre isso. E eu vou explicar um pouquinho o que é a gravidez na adolescência, que diagnosticada pela OMS é dos 10 aos 20 anos. Diferente do que muita gente pensa, que é dos 13 que começa a puberdade, tecnicamente, aos 18 que é a maioridade. Mas como tem gente que começa com a puberdade precocemente, ela pode estar ocorrendo dos 10 aos 20 anos. Então, pessoal, meu nome é Gustavo. Seguindo o que o Cauã disse, eu tenho um exemplo de um amigo. Ele foi pai muito jovem, aos 17 anos. Ele me contou um pouco de como era e tal. No começo, a família dele não aceitou, porque a família da esposa dele, né? No caso, agora eles estão unidos. Não enxergava ele como uma boa pessoa. Mas daí, no decorrer, ele foi provando que era uma pessoa profissional, uma pessoa ética e uma pessoa responsável para poder ajudar a criar a filha dele. Também tem esse tabu da família, né? Sim. Não ensinam os filhos sobre prevenção, sobre uso de anticoncepcional, aí acaba acontecendo isso. Em vez de reformular o erro que foi não passar informação, eles tentam punir, tentam criminalizar a pessoa. Eu, como sou um pai adolescente, eu não tive esse problema, minha mãe sempre falou comigo das prevenções, dessas coisas, e todos me apoiaram. Então eu tenho minha filha, eu tive ela com 17 anos, hoje eu tenho 18, e não tá sendo um pouco difícil pelo fato de eu ser muito jovem, ter que trabalhar e ter que chegar em casa e cuidar dela. Mas minha mãe sempre me deixou muito ciente disso. Então, é por isso que é bom sempre saber que mesmo tendo conhecimento sobre como evitar e tudo isso, você não está isento, né, do risco de acabar tendo uma gravidez na adolescência. Pode ser que você acabe passando por isso também. E não é algo tão incomum assim quanto as pessoas pensam. Cerca de 20% dos nascimentos anuais no Brasil é de mães adolescentes. Então, não é algo tão incomum assim quanto a maioria das pessoas pensam. A porcentagem mesmo que você use sempre as maneiras corretas de se prevenir, tem as porcentagens, né?
Por exemplo, a pílula anticoncepcional é 99%, mas tem aquele 1%. O preservativo também, mas tem uma pequena porcentagem. Sim, e ao meu ver, quebra aquela ideologia machista de que os contraceptivos não são importantes, na parte do homem, no caso. Então, é sempre bom, né? O pílula anticoncepcional, anticoncepcional injetável, de hormonal, são alguns exemplos muito eficazes. Eu vou explicar um pouco de como funciona a pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional, ela inibe a ovulação e torna o muco cervical espesso, dificultando a passagem do espermatozoide para a fecundação. A taxa de eficácia dela, comprovada, foi de 99,9%. Lógico, tem aquele 1% de falha que todo mundo conhece. Mas é sempre bom ter esse conhecimento para poder quebrar essa ideologia. E, bom, lembrando que mesmo utilizando qualquer método contraceptivo, nenhum é 100% garantido, né? Sim. Então é sempre bom, enquanto você estiver usando o método contraceptivo, você também utilizar o preservativo, que além de ajudar a completar essa porcentagem para 100%, podemos dizer assim, você também evita ISTs, né? E mesmo com os preservativos sendo algo muito comum, algo que todos conhecem, muitas pessoas não sabem utilizar corretamente, né? Por isso que até o Leone mesmo deu uma palhinha pra gente no meio da apresentação e deu uma ensinada, né, de como utilizar corretamente. Sim, foi muito legal. Antenado em todos os assuntos aqui. Foi bem interessante mesmo essa participação que eu fiz, obrigado. E enquanto eu pesquisava, né, eu tive que pesquisar, porque não é só lá e colocar, pra chorar pelo lixo derramado depois, né? A gente tem que fazer esse estudo. E como foi pra vocês apresentar esse trabalho? Vai ter alguma mudança na relação de vocês? Bom, sim, vai mudar sim. Todo conhecimento é bem-vindo, principalmente sobre as mulheres, né? Sobre como funciona o hormônio feminino e tudo mais. Foi algo muito novo pra mim. Eu mesmo não sabia como colocava um preservativo feminino. Eu aprendi lá com você, Leone. E você sabia, Cauã, que na Nigéria eles chamam de chapéu para o pênis, o preservativo? Pesquisei. Eu não sabia disso, não. Tá sabendo? Mas lá eles falam português, sei lá. Não, eu só sei do chapéu para o pênis, a outra parte eu pulei. E também a parte do anticoncepcional, eu também não sabia muito, eu não sabia que tinham muitas coisas como adesivo, DIU de cobre, tem um próprio implante, pra mim foi uma coisa nova e tendo uma pessoa da nossa sala que usa um implante desse. Uma coisa bem diferente da gente descobrir. Nós sendo homens, todos os homens deveriam aprender mais sobre isso. Eu também fiquei quase em choque, porque o preservativo feminino ele só foi feito, né, no século 90 para as mulheres. Mas e aí, como é que funcionava? As pessoas usavam o quê? Capa de milho? Eu acho, Ariel, que não tinha esse cuidado, né? Eu acho que era de couro, de boi. Tanto que nossos avós têm 10 filhos, né? Eu acho que eles não pensavam muito nisso. É verdade, Leone. Você tá certo nisso. E também tem as prevenções pra gente falar sobre ISTs, né? Porque não adianta tomar o anticoncepcional tudo certinho e acabar não usando o preservativo, tanto feminino quanto masculino. Eu vou dar uma palhinha sobre o HPV, que foi o que a gente deu uma estudada, que é uma infecção que causa verrugas pelo corpo e pode acabar evoluindo para um câncer. As imagens que vocês mostraram... Na nossa apresentação, a gente mostrou imagens bem chocantes mesmo para as pessoas entenderem o quão perigoso são as coisas, né? E o HPV, ele tem tratamento, mas não tem cura. Então, se seu próprio sistema imunológico não acabar curando, você vai ter ele para sempre. E ele é bem capaz de evoluir para um câncer. Então, é melhor você se prevenir do que remediar, né? Exato. E a camisinha, né, a nossa de látex, oferecida pelo SUS, é a mais indicada contra a prevenção, né, dessas doenças. Eu acho que é a principal, né? E a mais acessível, né, pra gente. Por ser dada de graça, né? E também é bom lembrar que sempre utilizar gel lubrificante também, junto com a camisinha, porque pode ser que o atrito ali na hora rasgue. A base de água, gente. A base de água, não vai passar manteiga, essas coisas. É o que muito acontece também, né? O pessoal fala que... pode acabar rasgando rompe, e aí você vai ter utilizado à toa. E mesmo assim, na nossa apresentação, muita gente que a gente estava apresentando, muitos do auditório lá, ficaram chocados porque não sabiam que tinha esse sintoma, não sabia que era tão perigoso assim que você pode morrer com uma DST. A falta de prevenção pode acabar te matando. Vocês querem me dar uma palhinha sobre alguma DST?
Bom, eu posso falar um pouquinho aqui sobre a sífilis, por exemplo, que foi uma que eu dei uma estudada a mais, né, mais profundamente, que caso você, inicialmente, ela é uma doença muito bem simples, né, que é apenas uma pequena ferida, que não dói nem nada, mas caso você não trate, o negócio vai ficando cada vez mais feio, você vai começar a ter manchas pelo corpo, e se você ficar muito tempo sem tratar, você pode ficar cego, paralítico, ter doença do coração ou até neurológica. Isso é algo que, caso você não trate, todas as DSTs, no caso, podem evoluir para algo muito, muito mais sério do que inicialmente Passar pro era. seu filho, né? E tem algumas que vocês citaram que são assintomáticas, né? Então é sempre importante estar fazendo esse acompanhamento médico, né? Tomando vacinas. Preferencialmente, sempre, a cada 3 meses, pelo menos, fazer um exame de sangue, né? Porque é o jeito mais fácil de você descobrir alguma coisa errada no seu corpo. Sim, eu acredito que a demonstração das imagens, elas foram muito eficazes não só para... Daquele medinho, né? daquele medinho, mas estimular a pessoa a ter Esse olhar de um certo, cuidado, né? um certo receio, né? Pô, E também se a gente tem que pessoa se prevenir. tem, né? Isso. Ela reconhecer. Eu Sim. tenho isso, eu preciso ir no médico. Não ter a vergonha, né? De se Isso. esconder e falar que errou. Errei, tem que curar. E existem vários hospitais especializados para IST, tá? Tem para AIDS, que são CTAs. Quais são, Ariel, da IST que você foi na linha amarela? São as SAIs. Eu não vou saber agora a fundo como é o nome completo dessa abreviação, né? Mas as SAIs são hospitais, entre aspas, né? Especializados em ISTs também, que você pode ir até lá, e lá tem vários profissionais especialistas nessas áreas para te auxiliar, né? Tem nesses casas de momentos. apoio também para LGBTs que têm HIV também, eu vi. Isso. sim. E também é sempre bom você dar uma pesquisada no Google, porque geralmente sempre tem um próximo da sua casa. Eu vou falar sobre um assunto que tem uma questão aqui que muita gente acaba não usando preservativo porque vê na pornografia que não usam preservativo. E o Ariel vai dar vai abrir um pouquinho esse assunto pra gente. Outro assunto que a gente abordou também foi sobre o vício na pornografia, né? Que pode acabar acarretando muitos problemas, né? Pode acabar afetando muito a sua relação sexual e a sua vida também como um todo. Como, por exemplo, como esse exemplo da camisinha, por exemplo, que o Cauã deu. Que pode ser que você vê nos vídeos que ninguém utiliza. Então você fala, também não vou usar. Já que ninguém usa lá, não deve ter problema, né? Mas o que Estimula, eles né? não veem é todo aquele preparo que os atores fazem o teste, né? E fora esse mal, assim, de não te conscientizar sobre a camisinha, a vício em pornografia tem várias outras coisas ruins. São vários sintomas e consequências. O Ariel vai falar das consequências pra gente. E caso você seja muito viciado em pornografia, pode acarretar problemas como depressão, ansiedade, disfunção erétil, ejaculação precoce. São muitos problemas que são como um efeito borboleta, que você começa com um pequeno problema ali, vai aumentando cada vez mais, vai piorando, e no fim você vai estar transtornado mentalmente. E fisicamente também, ele pode trazer problemas físicos também. O vício, ele vai fazer você querendo ir atrás mais desses assuntos e pode acarretar em você querendo procurar coisas como zoofilia. Você vai se querer sempre mais, você nunca vai se contentar com o que você tem. É assim que podem ser criados os estupradores, que vê maldade em tudo na rua. Eles podem estar andando, ver uma mulher lá e já começar a ter indícios desse vício na mente. Então você fica sem esse filtro, né? Sem esse filtro. Por isso também é essencial ter o acompanhamento da família, né? Você ter o autoconhecimento com você ter sua própria saúde mental. Você reconhecer que aquilo não faz bem pra você. E também praticar, né, atividades físicas. Você obter um tempo pra você, um tempo ósseo. Uma grande forma de você curar esse vício na pornografia assim como o Lima falou, você tirar um tempo pra você. Você não ficar sozinho, você fazer uma academia, ler um livro. Porque se você ficar sozinho vai acabar acarretando em... É uma oportunidade pro vício agir de novo, né? E, claro, lembrando, sempre procurem fazer terapia, né? Porque se já chegou no ponto de um vício, é muito difícil você sair por conta própria.
Porque a partir do momento que você está viciado, você precisa daquilo. Você não vai conseguir mais sair daquilo por si mesmo. Então, procura ajuda profissional, procura ajuda psicológica, vai no médico também para ver se você está com algum problema físico. Chega de Twitter, né, Ariel? Chega de Twitter. E, claro, como o Calma falou, não fica sozinho. Sempre tenta ficar com a família, sair com os amigos. Não fica trancado no seu quarto o dia inteiro. Vai jogar o futebol. Isso, vai jogar futebol. FIFA, fazer um curso no Senac. Faz um cursinho no Senac. E um porta-voz dessa luta contra o vício em pornografia é o próprio ator, o Terry Crews, que é o pai do Chris, né? Eu acho que todo mundo aqui que está assistindo esse podcast deve conhecer. Ele era viciado em pornografia. Ele falava que ele virava dia e noite assistindo isso. E até que ele resolveu aceitar que ele tem um problema. E esse é o primeiro passo, aceitar que você tem um problema. E o segundo passo dele foi buscar grupos de apoio, porque existe vários por aí, se você quiser dar uma pesquisada e está passando pelo problema. A terceira que ele fez foi, sempre no tempo livre dele, ele procurava alguma coisa útil para fazer. Por exemplo, aprender uma coisa nova, uma receita nova, ler um livro, exercício físico, né? Não é à toa que ele é muito forte daquele tamanho. E hoje... Pode falar, Ariel, desculpa. Não, e claro que não tenha vergonha de falar que você tem esse problema, né? Porque é algo que ficou muito comum, principalmente depois da pandemia. Foi um problema que se agravou muito, porque as pessoas ficaram muito isoladas em casa, sozinhas, sem contato com ninguém. Então elas optavam por assistir esses vídeos, se masturbar bastante, muitas vezes ao dia, cada vez aumentando cada vez mais a frequência. Então, é um problema que hoje em dia, infelizmente, está muito comum. Então, não tenha vergonha de falar, né? De procurar ajuda com a sua família e procurar ajuda psicológica. Tá mais comum por causa da nossa geração, né? Que tem essa facilidade na internet, né? Isso, com a internet... Com a internet proporcionando muita abrangência desses vídeos, né, gratuitamente, de fácil acesso, qualquer um pode acessar. Até mesmo uma criança que tiver com o celular sem supervisão ali pode acabar acessando esses conteúdos e se viciando precocemente, muito cedo. Isso pode acarretar problemas futuros na vida adulta dessa criança. Sim, pessoal, se vocês têm um irmão ou uma irmã, acompanhe ele, principalmente se tiver um celular, acompanha, é importante saber o que ele está fazendo e relacionar os estudos também. Sempre acompanhar, é sempre importante. O principal é a nossa sociedade reconhecer que isso é um problema, porque a pornografia até hoje é um tabu, e o vício nela, consequentemente, também. O certo é todo mundo, as mídias, as escolas ensinarem sobre isso. E agora, finalizando um pouco do nosso tema, eu vou chamar o Leandro, a Duda, a Júlia e o Adrian para falar um pouquinho sobre orgulho LGBTQIAPN+. Olá, tudo bem? Eu sou o Leandro. Muito obrigado, Cauã, por ter passado a fala para mim. E eu não estou sozinho, estou acompanhado do Adrian, o nosso padre, a Duda Fofes 123 e a Jujuba. A gente vai explicar o significado desses nomes ao decorrer da nossa apresentação. E, bom, a gente ficou com o tema LGBTQIAPN+, e a nossa apresentação começou com uma dinâmica, né? Então eu gostaria de puxar o Adrian para falar um pouco mais sobre. Oi, gente, eu sou o Adrian. Eu vou complementar um pouco sobre a experiência da questão da dinâmica. Quando surgiu a ideia da origem desse tema, né, foi bem complexo conseguir pensar em uma maneira para expressar sobre esse assunto de maneira confortável e descontraída, né? Falar sobre um assunto tão complexo não é tão fácil quanto parece. Então, a gente pensou inicialmente na dinâmica interativa como forma de iniciar a pauta, da maneira descontraída, que consistia em tentar acertar a qual sexualidade as bandeiras apresentadas pelo site Kahoot, que é uma forma de dinâmica online, de quiz, a qual sexualidade as bandeiras representadas pertenciam. Foi muito legal ver a interação das turmas, achei que o esforço em fazer a dinâmica dar certo e a atenção nesses tópicos foram muito importantes da relação deles conosco, apresentando, e para iniciar esse tópico, a gente vai começar falando sobre as siglas iniciais LGB. Vou passar a palavra para a Júlia, que vai explicar um pouco para vocês o significado de cada uma dessas 3 siglas. Oi, gente, eu sou a Júlia, conhecida como Jujuba. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o L, o G e o B. Bom, basicamente, o L se refere a mulheres que se identificam como mulheres, sejam elas transgênero ou cisgênero, que sentem atração física e sexual por outras mulheres. Na hora da apresentação, eu expliquei um pouquinho sobre as bandeiras, expliquei também o quanto
sapatão é problemático e que tem o nome certo para isso, que são lésbicas. Aí eu passei em diante explicando sobre gays, que é também sobre homens que se veem como homens, sejam cisgênero ou transgênero, e que sentem atração sexual e física por outros homens. Expliquei um pouquinho também o quanto o termo gays é direcionado apenas para homens que se relacionam com outros homens e que não era remetido também a mulheres lésbicas, porque normalmente, antigamente, era bem usado o termo gays para se referir a qualquer pessoa homossexual. E aí, na apresentação, eu expliquei um pouquinho mais sobre isso. O B, de bissexuais, que são pessoas tanto que se relacionam com pessoas do mesmo gênero, como o gênero oposto. Também expliquei um pouquinho sobre a bandeira, expliquei o quão problemático é o termo bifestinha, que é importante a gente separar uma pessoa que está realmente se descobrindo bissexual e diferenciar uma pessoa que só está se aproveitando desse termo para ficar com quem quiser e usar esse termo problemático, não se importando com o próximo. Eu relacionei também isso com a primeira atividade sobre autoconhecimento, que é importante a gente se autoconhecer, se autodescobrir, para a gente realmente saber separar se a gente está realmente nesse processo de se descobrir. E agora eu vou passar um pouquinho para Duda Fofs, 1, 2, 3, para explicar um pouco sobre as outras siglas. Oi, gente, aqui eu novamente. Eu fiquei com as siglas TQI. O T da sigla significa transgênero, que é uma pessoa que não se identifica com o gênero que lhe foi designado ao nascimento. Falei da importância de hoje em dia nós falarmos transgênero e não transexual, porque antigamente entendia-se que tinha a ver com a sexualidade, né? Depois a gente entende que tem a ver com o gênero, ou seja, como a pessoa se identifica e não como ela se relaciona. O Q da sigla significa queer, que ou aquele cuja identidade de gênero ou orientação sexual não corresponde às ideias estabelecidas sobre sexualidade e gênero, ou seja, sem rótulos. Queer, basicamente uma aliança. Teve uma pesquisa bem complexa. Complexa, um pouco bem aprofundada. Não foi fácil de achar. Não foi fácil, porque tem siglas que é difícil de você compreender. Aí, ainda mais pra gente que tem que passar essa informação para várias pessoas, né? Sim. Tem que estudar bastante. Falei também sobre a sigla I, que significa intersexual, que é a divergência do desenvolvimento dos órgãos e características do sexo biológico. O inter, digamos que ele foi o mais complicado. Eu pedi ajuda de todo mundo, sim, porque tem até uma questão. Antigamente, as pessoas usavam o termo hermafrodita para se dirigir às pessoas intersexuais, que era usado esse termo na biologia, na medicina, estritamente para espécies não humanas. Por isso que hoje em dia foi por água abaixo. Termo para se usar para representar alguém. É, né? Até um termo pejorativo, né? E foi bem interessante, adquiri bastante conhecimento, porque, assim, a gente fala que conhece, a nossa geração fala que conhece, só que realmente a gente não pesquisa mesmo, não se aprofunda. Puxando esse gancho, eu só conhecia LGBT. A maioria das pessoas só conhece as iniciais, mas ninguém nunca se aprofundou para saber qual o real significado de cada uma. Sim. As bandeiras mesmo, quando teve a dinâmica, foi muito interessante, uma coisa nova. Eu acho que para todo mundo, né? Acho que a questão do intersexo, ela foi bem complexa. Por ser a parte que a gente mais aprofundou, ela requeriu muito mais esforço, mas também muito mais vontade. Acho que quando a gente abrange essa questão do conhecimento, é muito bom a gente conhecer, buscar, entender, para passar o conhecimento de forma clara e assertiva, né? Recentemente também, para vocês que acompanham, que estão ouvindo a gente, acompanham as redes sociais, acompanham os influenciadores digitais, a influenciadora Karen Bacchini também, ela comentou um pouco sobre essa questão de intersexo no canal dela, no TikTok. Acho que seria interessante, se vocês se interessarem, a pesquisar um pouco sobre isso e meio que analisar uma pessoa com propriedade para falar sobre o assunto de uma forma como experiência própria mesmo. Acho que meio que vai contemplar o que a gente está explicando para vocês e explicar de uma forma mais clara.
Sim, a gente até fez uma tabelinha para mostrar para as pessoas como identificar expressão, identidade, orientação, porque realmente chega uma hora que a gente fica confuso. Você fala, meu Deus, como isso um fica assimilando o outro, né? E acaba confundindo até. Até porque a sigla não é só formada por identidade de gênero, orientação sexual, eu não sabia disso, né? Sexo biológico. Então, foi uma experiência muito legal, interessante, um pouco complicada, mas que valeu a pena, né, o conhecimento. Muito. Que é uma coisa que está presente no dia a dia e a gente acaba passando batida, achando que sabe, quando a gente não sabe, né? Ou sabe errado. Agora o Adrian últimas. vai comentar um pouco sobre as 2 últimas siglas. Então, gente, contemplando um pouco as 3 últimas siglas, na verdade, que seriam a A, P e N, né? A A, na verdade, consiste em uma pessoa assexual, que ela experimenta pouca ou nenhuma atração sexual. Por muito tempo teve essa questão pejorativa de que uma pessoa assexual seria aquela que não gosta de se relacionar com pessoas, ou que não gosta de pessoas. E basicamente não é assim, né? Isso já morreu há muito tempo. É uma pessoa sexual, como eu disse anteriormente, ela experimenta pouca ou nenhuma atração sexual por um indivíduo. Não necessariamente ela não quer ter um relacionamento ou ela não possui um parceiro. Ela tem sim um relacionamento, ela tem condições sim de ter um parceiro, na questão da atração romântica, até porque a atração romântica é diferente da atração sexual. A atração romântica, a pessoa sexual gosta de atos românticos, de toques românticos, de estar em um relacionamento e não necessariamente não gostar de se envolver com alguém. Exibe muito a questão do ato sexual, né? É pouca ou nenhuma atração sexual por relação. Já a letra P vem da pansexualidade, que consiste na pessoa que sente atração por todos os gêneros e ela não se restringe à sua sexualidade, a hétero, homossexual ou bissexual, sem distinção. A pessoa pansexual ela não se limita à binaridade imposta pela sociedade de homem e mulher. Ela se interessa mais pela questão da personalidade, dos adjetivos, do ser humano por completo e ignorando totalmente essa restrição de orientação sexual, sexo e identidade de gênero. Hoje em dia, o termo pansexual ele também é usado para descrever uma atração romântica ou sexual, focada na qualidade ao invés de sexo ou gênero. É como se a pessoa realmente se importasse com o interior do seu parceiro, né, do outro indivíduo, e ignorando totalmente a restrição, independente da orientação sexual, da identidade de gênero dela, ela leva muito mais em questão o seu caráter, as suas qualidades, o seu ser humano interior, né, como foco para a atração romântica ou sexual. Essas 2 que eu expliquei para vocês, elas fazem parte de orientações sexuais. E agora eu vou falar um pouco sobre a letra N, né? Que é a letra não binária, que é uma identidade de gênero. Os não binários, eles sentem que sua identidade de gênero não pode ser definida dentro das margens da binaridade homem e mulher. Então, a questão não binária, ela é bem complexa, né? Ultimamente tiveram muitas pautas, inclusive entre o nosso meio jovem e até no meio de outras gerações, na questão da não binariedade. É algo complexo sim, só que é algo que não pode ser pautado como um tabu ou como algo difícil de se entender, né? A não binaridade é quando você não se identifica com nenhum dos 2 gêneros impostos da binaridade da sociedade, ou quando você se identifica com os 2 ao mesmo tempo, ou às vezes com um, às vezes com o outro. A questão dos pronomes, acho que é muito bom a questão do indivíduo se sentir confortável. Acho que é importante você saber como se dirigir à pessoa, perguntando para ela a maneira como ela se sente confortável e não meio que potencializando isso como se fosse algo problemático, como se fosse mudar a língua portuguesa, como se fosse surgir uma grande revolução. Só vai fazer a pessoa um pouco mais à Entende? vontade, É algo né? que meio que fica difícil para a pessoa que se identifica dessa forma se sentir confortável em ser quem ela é. Como eu vou ser quem eu sou? Como eu vou ter a minha identidade de gênero respeitada se isso se tornou um motivo tão grande de chacota ou um motivo tão grande de desrespeito, né? Acho que independente da moral da pessoa, de concordar ou não, a ética, ela é necessária que a gente respeite. Respeite como o outro quer ser tratado, respeite como o outro quer ser dirigido, respeite a identidade de gênero do outro. Acho que isso é muito importante.
como eu expliquei anteriormente, tanto pode, a pessoa não binária, tanto pode se identificar com os dois, pode se identificar com nenhum, ou às vezes com um ou com o outro, né? Então sempre fica esse adendo. Não transformem esse assunto em um assunto tão complexo. Busquem conhecimento, busquem entender o outro, utilize a empatia, utilize a sua ética, se dirija ao outro da maneira que ele melhor se sente confortável. Eu acho que não é difícil você tentar entender a condição, o sentimento do próximo e transparecer a sua educação e, claro, o seu respeito, se dirigindo à pessoa da maneira mais confortável possível, né? Além de que não é uma grande situação, assim. Às vezes você vai estar lá com uma pessoa e você vai ficar, meu Deus, como que eu vou me dirigir a essa pessoa? Tipo, você não vai ter uma bolha de cristal pra você adivinhar. Sim. É só você perguntar, assim, como que você gosta de ser chamado? Como você gosta de ser dirigido? E tem muitas pessoas que são tímidas, e em vez de você ter vergonha de perguntar, você pode só esperar um momento em que a pessoa vai se autodirigir. É só você observar também, que é uma fuga que pode te ajudar também. Eu acho que a atitude de perguntar seria perfeita. Por mais que talvez a pessoa da qual você esteja se referindo talvez não se sinta confortável pela pergunta ou se sinta ofendida, porque pode ocorrer, mas você fez a sua parte de perguntar como ela se sentiria confortável. Acho que o mais importante é a gente dar o primeiro passo, né, e não esperar pelo outro. Então, poxa, eu fiz a minha parte, eu perguntei como a pessoa se sente confortável e a partir da resposta dela você se enquadrar no que melhor você acha confortável para outra pessoa, né? Perfeito. Bom, falando um pouco mais sobre as outras siglas, né? PN+, a gente tem algumas sugestões, a gente vai tirar algumas dúvidas de vocês depois, que inclusive tem uma sigla que é um pouquinho maior, se vocês quiserem que a gente explique, deixa aí nos comentários do podcast, que é LGBTQQICAAPF2K. Moleque, essa foi difícil. Se vocês quiserem que a gente explique um pouco mais como a gente fez com essas siglas que a gente acabou de apresentar, deixa aí nos comentários do podcast, né? Fiquem ligadinhos que daqui a pouco tem um segundo episódio, né? Segunda rodadinha aí. Então, eu fiquei também com a parte das ISTs, que é um tema pouco estudado, tem bastante repercussão, porque não tem estudo, mano, não dão a visibilidade importante e necessária para esse grupo. Então, o que a gente, né, vem destacar novamente, como os meninos já tinham falado, não depende da sua orientação sexual para você pegar ISTs, mas sim da prática sexual. Em alguns casos do sexo homossexual, no caso vagina com vagina, a contração de HPV ela é um pouco menor. Já no sexo homossexual entre pênis e ânus é um pouco maior. Mas assim, entre outras diversas ISTs podem ser pegas sim, então se cuidem, usem camisinha tanto no sexo vaginal, quanto no sexo oral, quanto no sexo anal. Fiquem ligados nisso porque não se tem muito estudo, mas é importante sempre ficar atento, né? Como os meninos falaram e destacaram, gente, vocês podem literalmente morrer e vocês podem evitar isso se protegendo, né? Então fiquem bem ligados. E falando um pouco mais sobre a apresentação, eu achei muito interessante a plateia. Eu achei que eles deram muito... Participaram bastante. Eles participaram bastante sobre isso e eu fiquei surpreendido. Pra mim, eu tava muito nervoso, não sei vocês. Todos. Eu tava tremendo de nervoso. E por ter sido descontraído, a gente se sentia até mais confortável também na hora da apresentação. Isso foi bem importante. Tivemos também alguns feedbacks, né, com a nossa formulário que foi passado para eles. Sim. Bom, e eu queria agradecer por ter essa oportunidade de estar fazendo esse projeto com a nossa mamãe Lucy. Muito obrigado, mamãe Lucy. E bom, a gente vai falar agora um pouco sobre os feedbacks, né? Bom, agora a gente vai ler uns feedbacks. Perfeitas, conseguiram apresentar tudo de forma super explicativa e sem ser algo cansativo. Deu pra ver que vocês aprenderam e não só decoraram o que estavam apresentando. Muito bem antes de apresentar. Todos falaram super bem e explicaram tudo. Só pra contestar, foram 3 horas de podcast. Então a gente tentou achar um jeito que não fosse cansativo 3 horas de apresentação. Isso. Perfeito. Ó, teve um aqui. Achei ótimas as explicações, além de ser bem descontraído e não achei cansativo. Parabéns pela apresentação. Malu, turma 154. Eu acho que essa questão
não ter ficado muito maçante, as dinâmicas fez todo mundo Foi se o nosso distrair. objetivo, Aham. não Sim. deixar ficar maçante. Porque como tinha muito conteúdo, poderia ficar uma apresentação bem E cansativa, ainda né? mais para adolescente, a gente tem Sim. que saber a forma certa de se expressar. Achei muito legal e interessante, abriu novos conhecimentos que ainda não sabia. É muito gratificante a gente ler esse tipo de feedback, né, dos alunos, porque meio que é um conhecimento que às vezes nem nós próprios sabíamos antes, né? E buscamos conhecer e aprender para passar da maneira correta e saber que vocês também não sabiam, mas agora tem esse conhecimento, é muito importante para a gente, para ter formado todo esse projeto com esse alinhamento e esse propósito, né? Puxando esse venho, achei bem legal e o que mais me chamou a atenção foi como eles estudaram esse assunto e como foi naturalmente falando. Foi bem difícil para a gente estudar porque eram temas bem complexos de todos os grupos e por a gente ser jovem também, a gente tinha que pensar numa forma que fosse passada clara e bem objetiva para outros jovens também entenderem. Então, muito obrigada pelos feedbacks, por todos os alunos que tiraram um tempinho para elogiar a gente, dar críticas construtivas. E esse é o nosso primeiro episódio. A gente vai ter mais episódios respondendo as dúvidas que vocês mandaram no nosso formulário, que a gente colocou nas nossas últimas apresentações. E é isso, fiquem atentos para vocês ouvirem os próximos podcasts, os próximos episódios. E agora eu vou passar pro Adria. Finalizando, só gostaria de agradecer a todo mundo que participou do projeto, agradecer ao pessoal da turma que se dispôs a ir assistir, A união que foi bem elogiada, né? Sim, a plateia foi muito bom pra gente se sentir confortável. A união da agradecer turma também a turma, porque a gente tá de parabéns, eu não tenho o que falar da nossa turma, me sinto muito orgulhoso de fazer parte de uma sala tão harmônica, que não foi tão fácil assim chegar a esse ponto, né? Não foi algo de um dia para outro, foi algo que com muito esforço da nossa docente Lucy, ela conseguiu alinhar, ela conseguiu nos transformar na sala que a gente é hoje, uma sala harmônica, uma sala esforçada. Agradecer também totalmente a ela por tudo que ela já fez por nós no meio profissional, no meio pessoal e ter nos moldado a entregar um projeto assim tão complexo, mas também tão esforçado, né? Quero agradecer também ao Senac, né? Pela oportunidade, por ter cedido o espaço pra gente. Pelos professores. Ter realizado tudo isso. Fazer parte do nosso projeto, né? Sim. Como agora tá chegando na reta final, dá aquele nervosismo. Enfim, a gente tem só que agradecer mesmo. E muito obrigado, gente, por tudo. E a gente tem muito a agradecer também ao Denilson, que direcionou a gente. Muito obrigado, Denilson. Denilson arrasou, teve muita paciência. Que você ficou de explicar. Explicou. Eu não vou falar de padre porque eu não... Teve um feedback, começar. rapidinho, um minuto. Teve um feedback que chamaram, né, a gente, falaram, nossa, o Adrian fala muito bem, ele até parece um padre. Por isso padre, galera. Gente, Padrezinho da tá turma. tudo bem ser padre também, tá? Por favor, vamos quebrar esse tabu também? Agora, a Dudes Fofes, ela tem esse e-mail desde, sei lá quantos 2015. Eu fico imaginando como é que ela colocou no currículo isso. Então, meu currículo é Dudes Fofes. Na verdade, eu não 1, 2, 3. contrataria se eu tivesse eu visto. não contrataria, não. Pois bem, estou aqui. E a Jujuba, o nosso docinho, que é azedo, né? Amar, jamais. Na verdade, uma bala fine bem vencida, né? Mas a gente... Enfim, muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado Até pela o atenção. próximo. Tchau, Esse galera. foi o podcast Prazer Adolescente. Esperamos que vocês assistam o próximo episódio. Você ouviu o podcast Prazer Adolescente.